eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês as minhas opiniões sobre um livrinho chamado A Odisseia de Penélope. A Odisseia de Penélope chegou por aqui graças ao amigo secreto que a gente faz todo final de ano lá no Estante Diagonal. Ano passado, quem me tirou novamente foi a Bia, lá do Atitude Literária, e ela sabe que eu tenho aí um amor enorme por uma escritora chamada Margaret Atwood. A meta, e se a gente não conseguir a gente vai dobrar a meta, é ler tudo que essa mulher já escreveu, principalmente o que já está sendo publicado aí com as capinhas novas. A Bia sabe que eu gosto muito da Margaret e me presenteou com 2 livrinhos, um deles esse aqui, que eu passei na frente de todos os outros, porque é curtinho e porque eu queria ler mais Margaret esse ano. Então eu vou falar para vocês o que eu achei dessa releitura, ampliação de universo, investigação sobre o que poderia realmente ter acontecido com a Penélope enquanto nosso herói Odisseu estava lá na Guerra de Troia tentando voltar para casa. Então a Odisseia de Penélope é de certa forma uma releitura da Odisseia, que vai tratar das aventuras de Odisseu quando ele finalizou lá a Guerra de Troia e pegou o seu naviozinho e disse que ia voltar para casa. Mas no meio do caminho ele parou lá na ilha da Circe, se eu não me engano. Foi num mar cheio de sereias que tentavam matar os marujos. Foi lá em mais um monte de outras coisas que eu já esqueci. Mas então quem era Penélope? Penélope era a esposa do Odisseu, que quando ele foi para a Guerra de Troia, ficou lá largada para as traças no reino de Ítaca, eu acho. Ítaca era uma caquinha de reino, porque só tinha pedra, só tinha cabra e um porto e era isso. E estando sozinha, a Penélope começa a comandar aquele reino, com a ajuda da ex-rainha, mãe do Odisseu, com a ajuda de uma das criadas, que era a criada mais velha, e ela vai ali cuidando do lugar. E vai tentando fazer o quê? Multiplicar a riqueza que o Odisseu tinha, para que quando ele retornasse, ele visse que ele tinha mais tesouros do que ele tinha quando ele saiu. Só que acontece que o Odisseu demora para voltar. E demora para voltar, e em algum momento começam a falar que ele morreu lá no meio do mar, ou sei lá. E Ítaca fica sem um rei e fica lá com uma rainha comandando tudo, só que ela não podia comandar tudo, porque né, o esposo dela morreu, então o que a gente vai fazer? A gente vai mandar um monte de pretendentes para tentar tomar Ítaca. E aí a coisa começa a complicar e a gente vai ver como que a Penélope vai se virar aí neste caos que se instala no reino, porque daí de repente todo mundo quer tomar aquele reino cheio de pedras e cabras. Junto disso a gente tem também ali um coro, que a Margaret chama então de o coro das criadas enforcadas, que são o quê? As 12 criadas da Penélope que ajudaram ela a recolher informação destes pretendentes que achavam que podiam fazer o que quisessem na casa dos outros e tentar então montar suas estratégias. Além de informações, essas criadas ajudavam então a Penélope. Caso você não saiba aí, no mito da Odisseia, na história da Odisseia, eu não sei, em algum momento a Penélope fala que ela vai tecer um negócio lá pro ex-rei que ainda não tinha morrido, mas que era ali para quando ele morresse, pra ele ser enterrado. Eu não sei muito bem como é que era a história, mas ela vai tecer um negócio. Aí que tá o pulo do gato, porque toda noite ela desfaz tudo que ela teceu para no dia seguinte começar tudo de novo e assim enganar todo mundo, eles achando lá que ela tá lá tecendo um negócio, mas na verdade não, ela só tá enrolando para ganhar tempo. E essas criadas ajudam então a Penélope, porém, todavia, entretanto, a Penélope aparentemente foi meio tonga, ou não, nunca se sabe, já que é ela que está narrando a história
e ela também vai querer parecer ser bacana pro leitor, ela não conta pra ninguém esse esquema aí dela. Então, quando o Odisseu volta, e ele sabe de tudo isso, ele sabe que as criadas estavam lá no meio do caos, que elas se metiam com os pretendentes. O que ele faz? Ele recebe informações de uma outra criada, aquela criada mais antiga, que desconfiava das 12, e ele enforca todas elas. E daí a gente tem então a crítica da Margaret com relação a esse cara que ficou ali, sei lá, 50 anos longe do reino, e quando ele volta ele acha que ele pode fazer o que bem entender. Como eu comentei em algum lugar, esse é um dos livros mais bem-humorados que eu já li da Margaret. Ele é irônico, ele é sarcástico, e em alguns momentos você fica meio assim, você não sabe se você chora ou se você ri, porque a situação é complicada demais. E enquanto releitura, não sei dizer até que ponto a Margaret respeita o material original, até que ponto ela se inspira na Odisseia e até que ponto ela preenche lacunas ou então cria realmente a sua própria história. Não entendo nada de mitos gregos, nunca li a Odisseia, nunca li nada de Homero, não sei se algum dia eu vou ler, talvez somente se eu for obrigada. Porém, enquanto história criada pela Margaret, essa história é sensacional. Segue uma característica da escritora que eu sempre comento e que eu sempre defendo, que eu sempre falo pra vocês, que é os tapas na cara. Porque se tem uma coisa que a Margaret gosta de fazer e que ela faz muito bem, é meter-lhe um tapão na cara do leitor e falar: olha aqui o que eu tô falando, presta atenção, porque isso é importante, e a gente vai meter algumas críticas ao longo do caminho e vai te fazer refletir. Você não passa por um livro da Margaret sem refletir sobre alguma coisa nesta vida. Como esse livro é curtinho, não tem muito mais que eu possa comentar para vocês, além do fato de que ele é a Margaret seguindo ali o caminho que ela sempre segue, dando chapalhões no leitor, te fazendo refletir, porém ali no meio do universo da mitologia grega. Para deixar tudo ainda mais interessante, mais divertido, ela tem um bom humor nesse livro que você não sabe muito bem de onde surgiu. Eu acho que ela devia estar muito feliz quando estava escrevendo esse livro. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu a Odisseia de Penélope, se você já leu a Odisseia, se você já assistiu algum filme da Odisseia, se você já ouviu falar da Odisseia, se você já leu alguma coisa de Homero. Não sei. Vamos falar sobre esse universo grego. Vamos conversar mais nas caixinhas dos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo.